toda troca de governo, ela gera naturalmente uma expectativa. E esse governo que começa, ele tem que dar para a sociedade, vamos falar do governo federal principalmente, ele tem que dar respostas muito rápidas sobre que governo é, qual o caminho que ele pretende seguir e as metas que ele tem para o país. Isso não aconteceu ainda, é um prazo ainda pequeno, portanto não dá para a gente fazer uma avaliação em amplitude desse governo que começou. Se vai dar certo ou se vai dar errado. A gente primeiro precisa esperar para entender quem são eles. E a gente observa que o governo não conseguiu ainda se entender. O PT é um partido que tem vários movimentos internos. Então ele não é um partido homogêneo como os demais. Ele é um partido de discussões. Talvez essa seja, inclusive, a grande gênese deles, vamos dizer assim, de se renovar na discussão. É uma possibilidade que precisa ser estudada pelos sociólogos e tudo. Mas, na prática, é um partido que gera, vamos dizer assim, informações dúbias. Você tem um ministro da Economia, por exemplo, que dá uma sinalização para o agro de que o país pretende apoiar com financiamento o Ministério da Agricultura, mas você tem, por exemplo, um integrante que é presidente da Apex, que é a principal agência de exportações, que vai à China e faz um discurso contrário ao agronegócio brasileiro e às práticas que nós temos hoje. Quer dizer, é um governo que precisa se entender para poder discutir política em nosso país. Mas vamos aguardar no segundo semestre que a gente vai ter uma ideia melhor de quais são esses projetos para o país. Dentro do parlamento, a expectativa é de boa convivência. A Câmara dos Deputados, por si só, é o lugar mesmo de muita discussão, de muito embate. É a Casa do Povo. Já é natural os embates de discursos muito efusivos. O Senado não é assim. Como o Senado tem 81 senadores independentes, os partidos no Senado, eles são apenas referência. Lá, quando a gente trabalha a discussão sobre um projeto, você tem que trabalhar voto a voto. Os líderes têm apenas o papel de representar para decidir pauta, mas a decisão final ela é individual de cada senador. Então lá não cabem discussões efusivas, bate-boca. Lá tudo é decidido à mesa e em discussões muito, eu percebo nesses 4 anos, de altíssimo nível. Bem, eu como senador me alinho a Rodrigo Pacheco na defesa da casa no seguinte sentido: não tem nenhuma obviedade ou lógica uma medida provisória, por exemplo, que começa a tramitar pela Câmara, que fica lá 90 dias, o que for, e chegar ao Senado faltando 2, 3 dias para poder vencer. Isso é uma questão de boa relação, já que existe no país a chamada bicameralidade. São as 2 casas do parlamento. Não tem sentido isso. Os senadores reclamam e reclamam com a presidência da casa, e o Pacheco, como presidente do Congresso Nacional, tem naturalmente a atribuição de resolver isso. A questão é que a Câmara dos Deputados continua entendendo pelo presidente Lira que eles é que têm a destinação, porque a Constituição diz que começa pela Câmara, de resolver as questões e o Senado não teria como interferir. Então, para isso, nós teríamos que mudar a Constituição, chamar uma nova Constituinte, porque uma coisa é o que a gente quer, outra é a realidade que a gente vive. E a realidade do Brasil é que o Senado também é uma casa que pode mudar projetos. A Câmara tem que aceitar isso. A questão é nós sentarmos à mesa, como tem sido feito, e chegarmos a uma conclusão que interessa ao país. Porque da maneira como está, as medidas provisórias vão perder validade, porque o Senado não vai votar. A reforma, ela não está na questão partidária ou ideológica. Nesses últimos 4 anos do governo Bolsonaro, eu participei como vice-líder de todas as discussões sobre os vários cenários da reforma tributária. E não existe muita margem para você mudar. Faz-se muita propaganda, muito estardalhaço, mas a verdade é que ao longo desses últimos anos, desde 95 com o Plano Real, essa experiência econômica, vamos dizer assim, tributária e fiscal, ela já nos gerou uma série de leis que foram boas para o Brasil. Como foi o teto de gastos, que pode ser mudado, mas não pode ser retirado. Não tem jeito, a gente vai conversar isso no outro recorte. Mas nessa questão da reforma tributária, nós precisamos simplificar o país. É o primeiro passo de uma reforma.
Só que para simplificar um país que tem quase 6 mil legislações de ISSQN de municípios, um país que tem 27 legislações de ICMS diferentes, um país que tem milhares e milhares de decretos da Receita Federal, que todas as vezes que pode, acaba criando algum tipo de controle que atrapalha mais o processo. Não é simples essa tarefa. Então, nós chegamos à conclusão de que o primeiro passo era você criar alíquotas únicas. Não é possível um imposto único no Brasil. Pode ser possível no futuro. Hoje não é. O secretário da reforma, que é o Bernardo Api, insiste, é o autor dessa questão, mas ele mesmo já disse que não há condições agora de se criar. Então, a reforma caminha para a gente criar uma alíquota única para a indústria, uma alíquota única para comércio e serviços. Porque se nós colocarmos tudo em 25%, por exemplo, ou 28%, como foi falado, os dados não são claros, o comércio paga uma conta. Porque a indústria tem uma diminuição na tributação, mas o comércio tem um aumento. E se há algo na reforma tributária que nenhum parlamentar quer, muito menos eu, é aumentar imposto. A gente já tem imposto demais no Brasil. Então nós temos que simplificar. Para simplificar e combater a sonegação, principalmente, é um imposto para a indústria, um para o comércio e a questão do agronegócio, que também preocupa muito, porque o produtor rural ele tem uma tributação menor do que os demais setores do Brasil. Então esses 3 pontos que são fundamentais, né, na arrecadação, na exportação, na balança brasileira, terão de ser tratados separadamente. Então eu acredito que a reforma virá, porque ela é uma questão de interesse do país e, naturalmente, dos grupos que têm representantes nas duas casas. O arcabouço que foi apresentado ontem, na quinta-feira, dia 30, não é isso? Ele simplesmente, pelo menos na forma genérica como nos foi apresentado, ele simplesmente traz para a legislação experiências e momentos em que o teto de gasto teve de ser desrespeitado. Então, essa discussão também já estava pronta no Ministério da Economia. Os técnicos que são de carreira, eles já têm todo esse conhecimento, porque a única possibilidade, Mara, de mudança no teto era o seguinte: quando você tem uma arrecadação extra, que são as verbas não esperadas, cada um chama de um jeito, mas é a arrecadação extra. Essa arrecadação extra tem que ser colocada no orçamento do ano seguinte. Não tem sentido. Se você tem um dinheiro que você não esperava no seu caixa, você está pagando juros, você tem investimentos, você pode gastar esse dinheiro. Essa é a mudança principal que eles colocaram, que é o centro da proposta do arcabouço. E criaram metas que estão ligadas à arrecadação, ao gasto e aos entes que respeitarem isso. Se for somente isso, não vai mudar muita coisa, a gente vai ter uma lei do teto aprimorada só com outro nome. Agora, eu costumo dizer que é na vírgula que a gente tropeça. Então a gente tem que ler primeiro tudo que está escrito ali. E como eu disse, o PT não é um partido homogêneo, ele é um partido de lutas internas. Então, para no meio dessa reforma, desse projeto, você ter ali pontos que não foram apresentados e que vão nos surpreender, pouco custa. Então agora é a gente ler, né, apresentado o projeto, ler e depois levar para discussão os pontos que a gente achar que precisam ser mudados. Mas, genericamente falando, pelo que foi apresentado ontem, não muda muita coisa do que a gente já vive hoje no país. Eu considero que existem discussões no Brasil que estão muito atrasadas, porque a política toma tempo demais para alguns pontos e esquece de outros. Por exemplo, a questão da igualdade tecnológica em nosso país, da distribuição dessa tecnologia. Nós temos ainda no Brasil centenas de escolas que não têm acesso à internet. E nós sabemos que a geração que está aí, que chegou à creche, que chega ao ensino básico, ela é uma geração digital. A gente precisa entender isso na escola. Essa criança, essa menina, esse menino que chegou à escola e não teve acesso ainda a um aprendizado digital, a escola tem que dar. Aqueles que já têm esse aprendizado, a escola tem que saber levar isso adiante. Então a escola vive um novo desafio, especialmente tecnológico nesse ponto. Essa é uma discussão que o Brasil está muito atrasado. Você tem um triângulo mineiro onde o agro já pede internet 5G para controle remoto de pivôs, operações de máquinas, plantio automático. O Triângulo Mineiro está nessa evolução. Em compensação, quando você chega, por exemplo, no Mucuri, que é uma região totalmente esquecida de Minas Gerais, totalmente esquecida,
O Mucuri de Teoflotone até o início do Vale do Jequitinhonha é uma terra de ninguém, politicamente. Você chega lá, você anda às vezes quilômetros e quilômetros sem uma antena de celular, sem uma cobertura de celular. Boa parte das cidades não tem qualidade na água, nem a Copasa, nem a Copanor conseguiram ainda os projetos e as prefeituras não têm condições de terem os bonsais. Então veja os desafios que nós temos no Brasil, entre um estado que quer 5G, 6G, que já se fala, e um outro que não tem nem saneamento básico. São essas discussões que o parlamento precisa começar a ter para a gente ter um país mais equilibrado. Esses 4 anos nós discutimos exaustivamente projetos, no caso de Minas Gerais. Conseguimos resolver o metrô. Quem arrumou 2,8 bilhões de reais para o metrô de Belo Horizonte fui eu. Porque todo mundo gosta de tirar o chapéu, né, quando a procissão passa. Mas eu arrumei o dinheiro. A solução fui eu quem dei junto com o ministro Tarcísio. Quando nós mostramos para o ministro Paulo Guedes que o metrô de BH dava 240 milhões de prejuízo ano, o ministro entendeu naquela hora que era melhor pegar um ano de prejuízo e passar para a iniciativa com metas do que a gente continuar pagando por aquilo que não funcionava e que ia parar. Então, a solução do metrô veio depois de 4 anos de muita discussão. E veio atrasada porque o governo de Minas, durante 2 anos, não quis falar sobre o metrô. Hoje eu vejo todo mundo comemorar o metrô. Mas, na verdade, nós já podíamos estar com a solução já há mais tempo. Mas resolvemos. Essa foi uma questão que a região metropolitana tem. A 381. O projeto de concessão passou por várias etapas. Covid atrasou, recursos, inflação de 10%, tudo isso nos atrasou na 381. Mas a gente entregou um projeto de concessão pronto e muito bem feito, que já passou pelo TCU e que agora é só o novo governo colocar para poder privatizar. Privatizando, pelo menos uma coisa é certa, a gente passa a ter uma estrada melhor cuidada, melhor sinalizada e gente para quem a gente possa reclamar quando cair uma barreira. Porque hoje, quando cai uma barreira, a gente reclama no DENIT, mas o DENIT não tem dinheiro. O ministro, muitas vezes, está com os problemas lá. Uma concessionária nos dá, pelo menos, um direcionamento. Então, essa questão da infraestrutura em Minas, nós vamos dedicar aí uma atenção muito grande. Quando chega um ministro novo, esse ministro troca todos os secretários. Muitos dos secretários não sabem nem geografia. Essa é a verdade. Então, quando você vai falar com eles sobre determinada região, né, eles pedem para você assim, me mostra aqui no mapa. Tudo bem, eu vou lá e mostro no mapa. Mas isso nos dá a dimensão do tempo que nós vamos levar para que as principais causas do país, vamos dizer, em soluções, vão levar para poder serem resolvidas. Então, primeiro ponto de mudança de governo. Então, o ministro que chegou, o Renan Filho, está interessado, já conhece o nosso problema. Isso já foi levado para ele por diversos parlamentares, inclusive eu, de sentarmos, e inclusive levei a minha experiência do trabalho de discussão, até na expectativa de que eles não mudem o que nós já fizemos. Eu levo para o governo a minha experiência. Olha, não mude. Se não mudar, já nos ajuda muito em Minas Gerais. Eles estudam, se como o TCU já deu o aval, eles não vão se preocupar, porque não vai dar dor de cabeça para eles futuramente. Então, se com esses novos que chegaram ao governo, bom diálogo, né, e um bom mapa, nós vamos conseguir fazer avançar. Bolsonaro continua sendo um grande líder, ele vai continuar sendo um grande líder. Não menosprezem a capacidade dele de arregimentar pessoas, não, porque ele fala com um Brasil profundo, ele fala com um Brasil que não é ouvido, um Brasil que está aí, né, observando a política. Ele tem liderança com esse povo, uma liderança muito forte. Agora, ele é um líder isolado. Ele ficou 28 anos na Câmara como um deputado isolado. Ele foi um presidente da República que não soube, vamos dizer assim, conversar e aglutinar. Ele foi um líder, o presidente da República, que por onde ele passou, as pessoas chegavam e se distanciavam. Então, por quê? Ele é uma pessoa meio que como um lobo solitário. Ele é um líder que toma as decisões por conta dele, da cabeça dele. É admirado por muitos, só que no contexto da política, não pode ser assim. No contexto da política, você tem que dar razão a outros. E se você não fizer isso, você não consegue chegar ao seu resultado. Porque você tem um país diverso demais.
Você não tem um país homogêneo, você não tem um país que é um quartel. Você tem um país de pessoas que pensam, são diferentes, têm uma série de opções diferentes de vida, e a política tem que saber entender isso, mano. Não adianta nada você chegar e falar, não, eu sou assim e vai ser assim. Não é. Não é. Foi o grande erro, vamos dizer, do governo. Eu digo que o Bolsonaro perdeu para ele mesmo, porque acertou na economia, acertou num país mais enxuto em termos de gastos, acertou em reduzir o tamanho do Estado, acertou em tudo isso, mas errou no diálogo com as pessoas, na sensibilidade do país, a sensibilidade com a questão do Covid. Quantas, 700 mil pessoas já morreram no país? Se cada pessoa, vamos colocar 4 pessoas atingidas, são 2.800.000 brasileiros que não ficaram satisfeitos com o que aconteceu. É a diferença de voto. Não é? Então, perdeu para ele mesmo nesse ponto, mas continuará sendo um líder. Se ele corrigir determinadas falhas, ele pode se tornar um player importante para 2026. Se ele se propor a corrigir, entender, né, e mudar. Agora, se não fizer isso, ele vai ser o líder de um grupo muito fechado da direita, que eu estimo aí em torno de 20% da população, e o centro vai continuar ainda em dúvida do que vai acontecer. Esse centro é que votou no PT. Esse centro é que disse, não, eu quero um país de economia boa, mas não quero um país de insensibilidade. E votou do outro lado. Esse mesmo centro pode votar para o lado de cá, se a gente apresentar um projeto que seja, vamos dizer assim, um projeto de um país melhor para todos nós em vários sentidos. Não somente para uma parte, né? E que seja um país fiscalmente responsável. Essa discussão, o eleitor, a maioria dos eleitores não entra na política, não gosta de entrar, não discute, mas o eleitor toma decisões com base no que ele vê e no que ele ouve. Então o Bolsonaro, ele continuará sendo um líder, mas precisa corrigir os erros para se tornar um líder mais amplo. E o meu relacionamento com ele, que era apenas vamos dizer, de partido, depois da eleição parou, deixou de existir, até porque não conversamos mais, e ele voltou, fiquei sabendo que voltou ontem, a gente viu as imagens e tudo. Vamos aguardar para ver. O que eu sei a direita precisa ter um novo projeto para 2026 que não passe apenas pelo carimbo do bolsonarismo. Essa relação precisa ser rediscutida. Por exemplo, nós precisamos discutir mandato para os ministros supremos, que é um compromisso de Rodrigo Pacheco para a eleição. Nós precisamos discutir a forma como eles são indicados. Por que nós não podemos trabalhar, por exemplo, como o 5º constitucional, que já é uma boa experiência? Cada jurista de uma área da sociedade compõe a corte. Por que não? Nós não podemos discutir isso. Então, a relação dos poderes no Brasil precisa ser repensada. Não neste momento, para não... Nós temos muita gente presa, tem muita gente ainda, né, há um embate muito grande, mas no momento em que a gente tenha mais equilíbrio para pensar uma solução republicana.